E já de volta, obrigado pelo carinho, seja sempre bem-vindo, é bom demais estar com você e ter você nessa super programação. Hoje falando sobre fibromialgia. E quem está aqui? Dr. Jefferson Moreira, médico neurocirurgião, especialista em dor. Aceitou o nosso convite e brilhantemente está nos respondendo tudo que a gente precisa saber sobre fibromialgia. Doutor, eu terminei o bloco passado perguntando assim, existe alguma estatística aí no Brasil, quantos que padecem desta realidade, doutor? Em torno de 2,5% da população. É muito grande. Se for considerar em cada grupo de 1.000 pessoas, 25, né? E torna-se um problema não só de saúde pública, mas um problema econômico. É uma grande causa de absenteísmo no trabalho, né? Pessoas que vão lotar os ambulatórios de SUS de reabilitação, de fisioterapia, os ambulatórios de saúde mental também. Entendi. Então, mais do que um problema de saúde pública, é um problema socioeconômico. Você falou saúde mental, doutora. Assim, olha, veio um gancho com a matéria que nós queremos agora convidar o senhor e quem está em casa nos assistir, fibromialgia e saúde mental. E o comentário do doutor Jefferson. Vamos lá. As próprias causas da fibromialgia, né, podem também estar relacionadas aos fatores emocionais. A gente sabe, por exemplo, que uma das possíveis causas de fibromialgia seriam traumas, por exemplo, na infância, o próprio transtorno de estresse pós-traumático poderia precipitar isso. Então, a associação, por exemplo, entre pessoas que tiveram muitos traumas, como ficou evidente quando as pessoas voltam das guerras e a incidência de fibromialgia aumenta muito. Mas é óbvio que é uma doença com muitos fatores e que ainda está sendo estudado, a gente não entende exatamente o que causa. Mas parece que existem fatores emocionais que podem predispor ao surgimento da fibromialgia. Por outro lado, uma vez já instalada a fibromialgia, independente da sua causa, os fatores emocionais podem surgir como um fator de piora, a pessoa acaba ficando deprimida e ansiosa, porque conviver com um quadro doloroso, intenso, persistente e meio que inesperado, né? Você não tem um padrão muito de quando a dor vai surgir, isso vai minando a autoestima e causando muita ansiedade nas pessoas. E esses quadros emocionais podem fazer com que o próprio limiar de dor e a irritabilidade vão aumentando. Então, é como a gente costuma dizer, que um vai retroalimentando o outro. Então, quanto mais fibromialgia, mais dificuldades emocionais, depressão e ansiedade. E quanto mais depressão e ansiedade, mais a pessoa fica mais sensível à dor também, né? E mais irritada e o quadro vai piorando cada vez mais. A depressão e a ansiedade também fazem com que a pessoa foque muito na própria dor, no próprio corpo, e essa atenção seletiva, essa atenção focada vai retroalimentando, ou seja, vai alimentando mais ainda o quadro de fibromialgia. Então é uma via de mão dupla. É difícil a gente ver alguém com um quadro de fibromialgia importante que não tenha desenvolvido um quadro emocional, de depressão ou de ansiedade, e esse quadro emocional vai piorar cada vez mais a fibromialgia. Existem vários tratamentos, né, tanto medicamentosos como tratamentos alternativos. E cuidar da parte emocional, né? Tentar manter uma vida equilibrada, tentar explicar para os familiares o que significa a fibromialgia, porque a fibromialgia, assim como a depressão, é uma doença das quais muitas vezes as pessoas duvidam, né? E é uma doença estabelecida em que o limiar de dor, a sensibilidade para a dor fica alterado também nas pessoas. Então é preciso que quem convive com fibromialgia entenda esse quadro e que a pessoa não se sinta invalidada ou culpada por ter aquele quadro, né? Então, a família está bem informada sobre isso, você tem um suporte emocional para lidar com uma doença que é tão difícil, porque você imagina lidar com um quadro doloroso que não avisa quando vai piorar, né? E que pode ser realmente muito incapacitante, que atrapalha a sua concentração, atrapalha a sua memória. Então, isso provavelmente vai trazer repercussões emocionais e é preciso tratar tanto da fibromialgia quanto tratar dessa parte emocional e ter um suporte psicológico. Então, muitas vezes, e ter um entendimento de que é uma doença que, assim como a depressão, não tem como a gente medir, né? Então, é preciso ter quem convive com a pessoa com fibromialgia precisa dar suporte e dar apoio para não piorar a situação. Isso aí é a colaboração do Dr. Fábio, psiquiatra, já esteve aqui também, obrigado, Dr. Fábio. Ô, Dr. Jefferson, a gente viu aí essa questão, assim, parece assim que estamos naquele dilema, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ou seja,
os fatores emocionais que levam também, que desencadeiam a fibromialgia. E por toda a fibromialgia também empurra para esse lado. E daí, doutor? É importantíssimo que ele falou do ciclo vicioso, né? A pessoa, não raramente o paciente começa com um quadro fibromiálgico depois que ele relata uma perda de um familiar, um trauma, como o doutor falou, um estresse pós-traumático, uma separação, e entra num ciclo vicioso, numa bola de neve. A pessoa ela já tinha um quadro de dor prévio, leve, e com um quadro depressivo, ela se torna mais sensível à dor, quer dizer, o limiar de dor, o nível a partir do qual aquela pessoa sente dor, ele desce, então a pessoa começa a sentir mais dor. Fica mais prostrada, fica mais limitada, fica mais depressiva. Mais depressiva, mais dor. Então, é fundamental você intervir nesse momento de forma agressiva, porque a tendência é isso aí piorar. A família, doutor, a importância da família, do apoio, do conhecimento, do autoconhecimento. Alguém em casa está sofrendo de fibromialgia e já é crônico. Qual a importância aí do esposo, da esposa, dos filhos em relação ao pai, à mãe? Se isso não for muito bem trabalhado, a família inteira vai ficar doente, né? O paciente que ele está com fibromialgia, ele já está com um quadro depressivo. Então, vai ser um paciente resistente a ir ao médico, vai ser um paciente que muitas vezes já tentou vários tratamentos. Se irrita fácil, doutor? Uma irritabilidade. Vai perder o sono, dor? Não dorme, ele tem uma labilidade emocional. Ele muitas vezes ele é tratado como chato, não quer sair, não quer fazer nada, não quer ir no médico, né? Muitas vezes é um paciente que já passou por 3, 4 profissionais e não teve um diagnóstico. É um paciente que já usou várias medicações erradas muitas vezes e não teve melhora. Entendi. Então, o apoio da família nesse momento é fundamental. A Cleide Melega, né, de Inhandeara, São Paulo. Obrigado, Ana Cleide, Deus abençoe a senhora. Ela gostaria de saber qual a diferença entre artrose e fibromialgia, porque ela tem as duas, diz ela assim, e sofro com muitas dores. Obrigado, Ana Cleide, pela participação. Fez a pergunta, Ana Cleide, vai ouvir a resposta. Cleide, a fibromialgia, a gente já falou, um quadro generalizado de dor, sem que você saiba uma causa específica, aquilo está sendo causado por isso. Fibromialgia não tem. A artrose é um quadro articular, né? É uma doença crônica, muito comum nos pacientes mais idosos. O paciente pode ter artrose na coluna vertebral, artrose de quadril, cotovelo, tornozelo, né? Que leva à inflamação e o acometimento crônico ali da cartilagem. Então, como você mesmo falou, a pessoa pode ter as duas coisas concomitantemente, mas a artrose se refere particularmente à articulação. Doutor, aqui vamos ajudar o Kleber Rodrigo de Campos, né, de Mogi das Cruzes. Obrigado, Kleber. Doutor, vê se o quadro que ele descreve aqui é típico de fibromialgia. Ele sente muitas dores nas juntas, descartou a possibilidade de osteoporose, artrose. Nas áreas dos olhos, o oftalmologista descartou qualquer doença na vista. É muito ansioso, eu vou citar os remédios que ele toma aqui para ajudar o doutor na resposta. Ele toma Rivotril, Celozoc, dorme muito mal. Quer saber se é um quadro típico de uma instalação de fibromialgia. O Kleber, doutor. Kleber, muitas das características que você citou batem com a fibromialgia, né? Ansiedade, perda da qualidade do sono, uma dor generalizada. Você já faz uso aí de um benzodiazepínico, né? Que é um remédio que pode trazer um conforto ali na hora, mas que a longo prazo pode ir perdendo seu efeito e não vai te ajudar muito. Então, você tem algumas características sim. Vale a pena investir nesse diagnóstico. Ô, doutora, a Regina de Fátima da Silva Gonçalves, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Obrigado, Dona Regina. Ela tem fibromialgia e gostaria de saber se a fisioterapia melhora porque ela sente que ela está com os joelhos inchados. E aquelas pessoas, doutora, aproveitando aí a pergunta maravilhosa da Dona Regina, muitas pessoas assim, tem dores e também tem inchaços nas pernas, enfim. E aí como é que fica, doutora? Assim, fisioterapia resolve? Como é que a gente pode dar uma resposta aí para a Dona Regina? Dona Regina, a fibromialgia é tratada de forma multidisciplinar, né? Então, o paciente vai passar no médico, vai ter que passar no fisioterapeuta, no psicoterapeuta, no psicólogo, depois, se mantiver atividade física, no profissional de educação física. Como eu falei, a perna está inchada, você tem aquela limitação, está doendo. A primeira coisa é procurar ajuda para você tratar o que está causando essa limitação, para você conseguir fazer essa atividade física. A fisioterapia ajuda muito. O fisioterapeuta é fundamental para o trabalho do médico na luta contra a dor. Multidisciplinar. Da mesma forma que ela tem várias causas, o tratamento vai ser buscado numa esfera muito mais ampla.
O tipo de tratamento, doutor, assim, aqui é medicamentoso? Tem alguma vacina também para isso? Como é que é? Vacina não existe, mas o tratamento é medicamentoso e amplo, porque a partir do momento que eu tenho um comprometimento de saúde mental, de ansiedade, muscular, inflamatório, então muitas vezes o paciente começa um tratamento de fibromialgia com 4, 5 medicações. Dificilmente ele vai fugir de um antidepressivo, que na grande maioria das vezes um antidepressivo de ação dual, ele vai ser um remédio para depressão e para dor. Entendi. Pode melhorar a qualidade do sono dele. Dificilmente ele vai fugir de um relaxante muscular e de um anti-inflamatório e de um analgésico, como os gabapentinoides, que são remédios seguros para uso crônico, né, e que são prescritos através de receita controlada, mas são remédios seguros para isso, diferente daquele anti-inflamatório que o paciente vai lá e pega e que com uma semana pode estar causando um grande dano para ele. Agora, doutor, assim, eu queria que o senhor nos deixasse assim, bem claro essa situação. A pessoa tem diabetes, toma remédio para diabetes, hipertensão, toma remédio para diabetes, de repente tem problema no coração, toma para o coração, e vai, tem o kitzinho lá. E aí, de repente, o senhor falou, tem momentos que tem que administrar mais 4 ou 5. Então, imagina como é que fica aquele pacote e o rim da pessoa, o fígado da pessoa, doutor. Exatamente, esse é o grande momento do perigo, né? Porque, por exemplo, uma medicação que é uma das mais utilizadas para fibromialgia no mundo inteiro, como a amitriptilina, ela não pode ser usada por quem tem alguns tipos de arritmia cardíaca. Muitas vezes a paciente vai e pega da vizinha e ela tem essa arritmia e a vizinha não tem. Ele não pode ser usado por quem tem glaucoma, né? Ele não é contraindicado, mas sabe-se que é um remédio que dá muita... Por isso que é o médico que tem que prescrever, nada de vizinho, vizinha, o dono da farmácia, etc, etc. É o médico especialista, viu? Está aqui ele hoje. Exatamente. E é um remédio que sabe-se que, por exemplo, às vezes dá fome. Então não é nada interessante você prescrever isso para um diabético, né? Então, a prescrição correta, não existe a prescrição correta, o certo e o errado. Existe aquilo que é melhor para cada tipo de paciente. Isso só vai poder se chegar a essa informação com a anamnese bem feita, com uma colheita do histórico de alergias do paciente, o que ele toma, o que ele não toma. Ok. Doutor, nós fomos às ruas. Eu creio que tem uma pergunta relacionada àquilo que o senhor acabou de falar. Vamos lá. Tomar analgésico melhora as dores nas articulações. E aí, doutora? E aí? Analgésico, aquele lá que eu vou lá e compro e me abasteço daquilo lá. A função do analgésico é essa, né? Tratar a dor. Mas sabe-se que existe um analgésico para dor aguda, que é aquela dor do momento, da pancada, do corte, da inflamação, e o analgésico para dor crônica. Então, por exemplo, um ótimo analgésico que você pode tomar para uma dor de cabeça que você estiver sentindo agora, pode ser um problema para uma dor, por exemplo, da artrose que foi falada, né? Um ótimo inflamatório para uma pancada que alguém levou no futebol, que você vai usar 3 dias, pode ser um grande problema para o rim, para o estômago de uma pessoa que tem uma inflamação que vai precisar ser tratada aí por 3, 4 semanas. Hoje a gente tem drogas para isso. Hoje a gente tem os COX-2 seletivos, que você pode dar para aquele paciente que já teve um problema estomacal, um paciente que tem uma certa insuficiência renal. Por isso, a resposta é sim, mas basta saber qual o tipo de dor para tomar o remédio certo. A Edith Costa Silva, de Andradina, em São Paulo. Obrigado, dona Edith. Deus abençoe a senhora pela participação. Ela tem uma irmã de 80 anos que fez exames, tem artrose, osteoporose, e receitou o medicamento, glucosamina, 500 mg, sulfato de magnésio, 400, e uma vez por semana, cálcio, vitamina D e aledronato de sódio. Ela sente muitas dores. Gostaria de saber se isso tudo é fibromialgia. Ela gostaria de uma orientação aí, doutor Jefferson. Edith. Dona Edith, todas as medicações que a senhora falou são muito utilizadas por reumatologistas, né? São medicações voltadas à recuperação e à preservação da cartilagem. Nenhuma dessas medicações que a senhora falou, por exemplo, vai estar tratando a dor. Então, e podem ser usadas perfeitamente dependendo do tipo de paciente. Então, a senhora vai estar tomando, a sua irmã está tomando remédio para a recuperação da cartilagem, mas como é que está a questão da dor dela? Está bem controlada? Será que a gente não poderia adicionar aí um antidepressivo tricíclico, uma duloxetina? Será que ela não tinha que estar tomando um gabapentinoide que vai ajudar na dor e vai ajudar no controle da ansiedade, da melhora da qualidade do sono? Vale a pena investigar isso.
Gente, é porque isso é fundamental o que ele está falando assim, porque cuidado com essa automedicação, porque tem, além dos efeitos colaterais que tem, nem todo medicamento, a dose é a mesma dose para um, a mesma dose para outro. Então tem que conhecer o organismo. Por isso que é um especialista que tem porque afinal de contas é uma dor crônica, você vai ter que conviver pro resto da vida com essa situação. E cuidado assim com os efeitos colaterais, viu? A Clotilde Meira Soares, de Campina Grande, na Paraíba, é o Brasil inteiro participando, doutor Jefferson. Ela gostaria de saber se a fibromialgia dá formigamento nas pernas e braços. Ela é diabética e tem hérnia de disco na lombar, bico de papagaio na cervical, doutor. A Clotilde, com esse quadro aí na sua coluna, diabetes, enfim, dá formigamento, doutor? Senhora Clotilde, sendo a senhora diabética, a gente tem que considerar diabetes e formigamento, a gente tem que cogitar a possibilidade de polineuropatia diabética, que é uma outra síndrome diferente. Mais uma vez, a senhora nada impede que a senhora tenha a polineuropatia e a fibromialgia. Sempre que a gente fala em queimação, dormência, formigamento, a gente está provavelmente falando de dor neuropática. Principal causa de dor neuropática, polineuropatia, diabetes. Mas a fibromialgia também é uma dor mista, ela é uma dor inflamatória, nociceptiva e também com componente neuropático. Então, cogitar aí a possibilidade de polineuropatia diabética, não descartando a possibilidade de fibromialgia. Doutor, aqui é uma pergunta, antes de chamar o intervalo. A Albertina Campos Machado, de Laguna, Santa Catarina, obrigado, dona Albertina, ela tem dores nas juntas. Será que é fibromialgia? Ela já sabe que é nas juntas. Por saber que é nas juntas, é a fibromialgia ou já não é mais? É informação insuficiente que a gente tem. Dor nas juntas é uma queixa muito comum do paciente de fibromialgia. Mas além de ser a dor nas juntas, que são as articulações, o paciente tem uma dor muscular, né? Tem dor na coxa, tem dor nas costas, dor de cabeça, muitas vezes dor no estômago, né? Então, só a informação de que é dor nas juntas não é suficiente. Pode ser uma artrose, uma artrite reumatoide, alguma outra doença reumatológica. A fibromialgia também dá dor na junta? Também, né? Entre outras coisas. É mais amplo. A pessoa tem dor nas juntas, tem dor muscular, tem dor ligamentar, então é uma dor mais ampla. Eu não consigo dizer que é somente dor nas juntas. Entendi. Gente, quantas informações valiosíssimas. Tem muito mais ainda, dá tempo de responder a sua pergunta. Então não sai daí, vai elaborando sua pergunta aí e a gente volta ao vivo novamente depois desse intervalo com mais um momento importante aqui com o Dr. Jefferson sobre fibromialgia. O vídeo de saúde é seu, volta já só para você.